Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, graça e paz a todos quantos logo mais estarão ouvindo e vendo esta aula que nós estamos gravando nesta manhã. É uma alegria muito grande estar com os irmãos, com as irmãs. Estamos retornando às nossas atividades, nós como professor hoje, mas as aulas já começaram semana passada e desde já nós queremos agradecer ao reverendo Rafael por ter dado a aula inaugural para nós. Falo isso com certeza em meu nome e também em nome do professor presbítero Edson, que juntos nós estaremos no decorrer deste ano, junto com os irmãos mais uma vez, para compartilharmos da palavra do Senhor em escola dominical. Vamos orar, pedindo assim a direção de Deus para esse tempo de estudo. Senhor, nós somos gratos porque nesta manhã mais uma vez, aqui estamos reunidos em Teu nome, com a Tua palavra já aberta, para estudarmos o Teu santo livro através da lição da escola dominical. Pedimos a Tua direção, a Tua orientação e a Tua bênção, Pai, para que tudo quanto venhamos a dizer não seja de nós mesmos, mas que Tu possas estar colocando nos meus lábios a Tua palavra e que a Tua vontade seja manifesta. Usa-me como canal de bênção para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nesta manhã nós vamos estar estudando a lição de número 2. Como disse, na aula passada, o reverendo Rafael fez uma aula inaugural, falando assim, de uma maneira bem superficial e abrangente, de todo o tema que nós vamos estar estudando no decorrer dessas lições. O título é Corrupção e Juízo, é o título central, é o tema central, e a cada domingo nós estaremos conversando com os irmãos a respeito, primeiramente, do livro de Abacuque e também depois de Obadias. Hoje nós vamos estar iniciando os 4 primeiros versículos do primeiro capítulo de Abacuque. Vamos estudar todo o livro, domingo a domingo, cada domingo uma parte do livro, até que nós concluamos todo o livro de Abacuque. Hoje, portanto, nós vamos conversar sobre os 4 primeiros versículos. Abacuque 1, capítulo 1, de 1 a 4, assim nos diz: Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém. Queridos, Abacuque, um profeta de Deus, como nós já dissemos várias vezes em escola dominical, o profeta é a boca de Deus, é aquele que fala aquilo que Deus quer transmitir ao povo. E quando nós lemos a história do povo de Deus, lá em 1º e 2ª Crônicas, 1º e 2º Reis, verificamos que ao longo do tempo, o povo de Deus foi um povo que viveu momentos de alto e de baixo. Momentos de fazerem a vontade do Pai, momentos de crescimento, momento de desenvolvimento, mas momento de queda também. Momento de guerras, momento de tribulações, momentos em que eles estavam totalmente afastados dos planos e do projeto de Deus. E nesta manhã, e nesse texto, em todo esse tempo que nós vamos estar estudando, nós vamos verificar a conduta, a postura do povo de Deus e quais as lições que nós podemos tirar desses textos para nós nos dias de hoje. Quero lembrar aos irmãos que muitos entendem que o Velho Testamento, pelo simples fato de ser Velho Testamento, é algo ultrapassado. E eu quero dizer a você que está conosco nesta manhã, meu querido, minha querida, que ele não é velho, ele é atualíssimo, e nós vamos ver por que nessa manhã mais uma vez. O título da nossa lição
indignação, clamor e denúncia. Indignação, clamor e denúncia. Como você reage diante de mais uma denúncia de corrupção? Aliás, são tantas as denúncias, manchetes, absurdos, que a mente do homem, a mente do povo parece que está cauterizada diante das notícias, e chega um ponto que dá-se a impressão de que é apenas mais uma. Mas e você? Já cauterizou sua mente diante da corrupção diária? Ou ainda você se indigna com ela? Quando você ouve uma notícia, você fica indignado. Qual é a sua postura? Você também já está com a mente cauterizada ou ainda se revolta contra? Abacuque nos mostra que se calar diante da corrupção não é uma opção válida, mas é preciso levantar o clamor e apontar os erros. Vamos verificar então, nesses 4 versículos, rapidamente, o primeiro deles. O título, o texto, o primeiro versículo diz: sentença revelada ao profeta. Sentença, ou seja, Deus já havia determinado o que iria acontecer com o povo de Judá. A sentença já estava dada. Mas mesmo diante da sentença dada, e no versículo 2, Abacuque vai dizer: mas Senhor, até quando? Esse era o grito do profeta. Até quando estas coisas vão acontecer? E no versículo 3, Deus responde. Deus responde de que maneira? Revelando ao profeta o que é que estava acontecendo e o porquê que aquilo estava acontecendo. Estava acontecendo o quê? Estava havendo opressão, destruição e violência. É as cenas que ele verificava no seu dia a dia. E ao contemplar tudo isso, qual que era a postura dele? Era de clamar. E é por isso que ele diz: até quando? Até quando? Diante desta visão, o profeta contempla as consequências da corrupção. E a consequência qual que era? Lei frouxa, lei não seguida. Mais que isso, essa frouxidão da lei fazia com que a justiça não ocorria. Os justos eram cercados por todos os lados, e a justiça era manipulada. Pergunto a você, meu amado, como eu disse agora há pouco, esse é um texto do Velho Testamento. Como é que nós estamos hoje? Não é mais ou menos isso que está acontecendo nos nossos dias? Leis nós temos, e muitas. Às vezes, em alguns momentos, achamos que até temos leis demais. Mas a grande verdade é que nem sempre elas estão sendo cumpridas. Ou elas estão sendo manipuladas. É exatamente o que estava acontecendo no tempo do profeta Abacuque, no povo de Judá. É exatamente o que muitas vezes, ou diariamente, nós vemos acontecer nos nossos dias. E diante de tudo isso, diante desse cenário, o que é que o profeta faz? Qual é a atitude do profeta? A situação na sociedade era calamitosa. E o profeta contemplava o quê? Ele contemplava a infidelidade a Deus. Tudo isso ocorria exatamente porque o povo estava distante de Deus. E quando eu digo povo aqui, eu digo o povo na sua totalidade. Desde aquele que comanda, que no caso é o rei, desde a igreja constituída, os sacerdotes, todo o clero, todo o povo que comandava a igreja, e também o povo em si. Todos estavam distantes de Deus, estavam sendo infiéis,
não estava cumprindo com a vontade de Deus. E esse cenário, ele decorre exatamente, é a consequência do distanciar-se de Deus. No entanto, seu clamor parecia não ser ouvido. Por isso ele diz: até quando? É uma expressão de desespero. Diante de tudo aquilo que ele estava vendo, de tanta injustiça, ele se desespera e ele clama e ele diz: até quando? Esse era o clamor do profeta. E por que até quando? E esse até quando teria um fim? Ele também grita: violência. Esse grito resume de maneira deliberada que os direitos do povo de Deus estavam todos sendo dizimados. Violência social diante dos direitos das viúvas e dos estrangeiros. Violência religiosa. A negligência em observar as leis de Deus. Violência financeira. Falta de justiça. Cobrança de impostos abusivos. A dor do povo era contemplada não de uma só vez, mas o profeta ia verificando que dia a dia, a dor do povo ia sendo aumentada, a dor do povo ia crescendo, porque todos os dias eles se deparavam com um quadro ainda pior. Lei que se afrouxa. Vejam só tudo isso que estava acontecendo. Todo esse era o quadro que diariamente o profeta contemplava. Quando ele fala em lei que se afrouxa, ele está falando da lei usada para beneficiar apenas um lado em detrimento do outro. Assim a justiça, como que ela era realizada? Como que aconteciam as coisas? O que se vê é o opressor sempre se valendo sobre o oprimido. Ou seja, aquele que tinha a lei na mão, que tinha o poder nas mãos, ele se fazia valer da lei apenas em benefício próprio. O perverso cerca o justo. Os que detêm a justiça em suas mãos são corrompidos pelos poderosos para legitimar suas ações. Ou seja, aquele que detém a justiça, aquele que tinha o poder de fazer a justiça, ele a fazia em detrimento daquele que lhe pagava mais. Esse era o quadro vivido por Abacuque naquele tempo. Volto a perguntar: qual é o quadro que nós estamos vivendo hoje? É muito diferente? Aquilo que nós estamos verificando no dia a dia, através das imagens, através das leituras, não é isso que nós estamos verificando hoje? Mas tudo isso tem uma razão de ser. E era a mesma razão pela qual Abacuque contemplava tudo aquilo e tinha a conclusão de que tudo isso ocorria porque havia infidelidade a Deus. As pessoas não estavam dispostas a fazer a vontade de Deus. E o preço a ser pago era alto e doloroso. Saindo do Velho Testamento, saindo desse quadro que Abacuque verificava, e se nós formos lá para o Novo Testamento, lá para o livro de Mateus, no capítulo número 5, no Sermão da Montanha, um sermão que já ouvimos várias mensagens, já lemos, relemos esse texto inúmeras vezes. Nos versículos 10 até o 12, Jesus Cristo está fazendo uma série de orientações ao povo. E nos versículos 10 a 12 ele diz o seguinte:
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Com certeza, Abacuque foi perseguido por esta sua postura, por este seu clamor, por esta sua denúncia. E Jesus Cristo está dizendo aqui no Novo Testamento, no célebre Sermão da Montanha, que bem-aventurado, felizes seriam aqueles que fossem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A mensagem de Jesus aqui, qual é? É para que nós não nos curvemos diante da corrupção, nem desistamos da justiça, não baixemos as mãos, não curvemos as nossas cabeças, não desistamos de lutar pela igualdade, pois de Deus nós já recebemos o reino. No dia que nós aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas, passamos a fazer parte do reino. E exatamente por fazermos parte do reino, temos que agir de conformidade com aquilo que Deus pede a nós. Precisamos deixar de fazer aquilo que eles faziam, a infidelidade, e sermos fiéis, porque quando somos fiéis, nós estamos realmente cumprindo com a vontade de Deus, e sabendo que a partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus, nós já fazemos parte do reino de Deus. E se fazemos parte do reino de Deus, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos curvar, nós temos que fazer a nossa parte. Diante de um cenário de completa corrupção e injustiça, Jesus aponta para a fidelidade ao reino de Deus. Temos que ser fiéis ao reino. A fidelidade ao reino de Deus nos fará suportar a corrupção e a violência. Ele nos dará força. Nós estaremos diante dela, porque nós estamos diante dela todos os dias. Como nos diz a palavra, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Como nos diz a palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós estamos no mundo, mas nós somos do reino. Somos cidadãos do reino. E se somos cidadãos do reino, temos que fazer a vontade do rei. Temos que seguir as suas orientações. Suportar sem se calar, mas denunciando a infidelidade do povo. Obrigado, querido. Deixa eu deixar aqui. Denunciando a infidelidade do povo, diante desse cenário que vivemos. Mesmo que sejamos, em algum momento, por alguma coisa, venhamos a ser castigados ou a sermos injuriados, não importa. Precisamos fazer a vontade de Deus. Quer ver uma coisa muito simples, que eu já presenciei algumas vezes, e eu acredito que você também que está conosco nesta manhã já presenciou, algo muito simples. Você está na fila de um banco, e nós sabemos como é que é a fila de banco. É algo bastante demorado muitas vezes. Você está ali na fila e de repente, do nada surge alguém e quer entrar na sua frente. Ou melhor, ele não nem pede, ele simplesmente entra. Você deu uma vaciladinha e ele entrou na sua frente. O que você faz? Deixa, ou você fala, querido, olha, infelizmente, você chegou agora, então por favor, final da fila. Respeite quem está à sua frente e quem está principalmente atrás de você, a partir de mim. É quase certo que essa pessoa
por mais mal educada que ela tenha sido por fazer o que fez, mas ela vai sair. Ela pode, talvez, não te dizer nada, mas com certeza lá no seu íntimo, lá no seu coração, na sua mente, ela queria naquele momento torcer o seu pescoço. É ou não é? O que você fez com isso? Você fez justiça. Você está lá na fila há um bom tempo. As pessoas que estão atrás de você também. Por que de repente eu apareço do nada e entro na frente? Pequenas coisas. Coisas que, por exemplo, nós precisamos orientar os nossos filhos. Peça para o seu filho que ele estude. E o que muitas vezes ocorre? Lá na hora da prova, dá uma olhadinha na prova do seu coleguinha. É injusto. Ele estudou. Você também precisa estudar. O seu filho precisa estudar. Coisas pequenas. Coisas do dia a dia. Mas que fazem muita diferença na somatória de tudo aquilo que nós fazemos, porque nós somos cidadãos do reino. Então Jesus está dizendo que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós agimos como integrantes do reino, com certeza nós vamos sofrer algumas consequências. Mas Ele está nos dizendo, você é bem-aventurado, você é feliz. Primeiro porque você já é um cidadão do reino. Você sabe que no dia que você deixar este mundo, você vai com o Pai para a glória. E em segundo lugar, porque você está tendo a oportunidade de manifestar este reino entre os homens. E de alguma maneira, fazer a diferença, não para a glória sua, mas para a glória de Deus. Porque você está aqui nesse mundo exatamente para isso. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você faz parte do reino de Deus. Você precisa, você necessita ser diferente. Não para a glória sua, nem para a glória minha, mas para a glória de Deus. Porque foi Ele, através do seu Filho, que salvou a mim e a você. Então a glória é dEle. O reino é dEle. E Ele nos dá esta graça de fazermos parte desse reino. Então nós seremos bem-aventurados. Esta é a resposta de Jesus, quando nós agirmos de maneira a fazer a vontade de Deus. Diante desse cenário, meus queridos, qual é a mensagem que fica para nós? O que é que nós podemos tirar daquilo que Abacuque verifica que está acontecendo em Judá? A infidelidade do povo, as consequências da sua infidelidade, as leis não sendo feitas de maneira justa, os poderosos subvertendo, fazendo com que os menos favorecidos sejam cada vez mais desfavorecidos. E Jesus nos diz que nós seremos bem-aventurados se nós agirmos segundo aquilo que são as leis do reino. E qual é a mensagem para mim e para você nesta manhã? Utilizando-se do título da nossa lição, a primeira atitude deve ser de indignação. A maldade e injustiça se apresentam diante de nós. Para aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não há como ficar indiferente diante da injustiça. Não se trata de uma indignação seletiva, mas completa. E por que eu estou dizendo que ela deve ser completa e não seletiva? Nós vivemos um tempo em que as redes sociais têm sido muito utilizadas para o bem e para o mal. E muitas vezes nós nos deparamos com as famosas fake news, com coisas que estão sendo colocadas e que são inverídicas. E elas estão hoje
em grande parte ligada à área política. Mas nós precisamos, enquanto cidadãos do reino de Deus, estarmos atentos para que nós não nos contaminemos com estas coisas. Muitos são aqueles que se utilizam do Facebook, de WhatsApp, de outros meios, para estar disseminando coisas que não são verdadeiras. E aí se irritam e colocam mais coisas. O nosso olhar de povo de Deus deve ser um olhar amplo. Não devemos estar pensando apenas naquilo que A ou B faz ou deixa de fazer, mas nós devemos estar pensando num todo. Porque muitas vezes, quando nós começamos a tomar partido de A ou de B, nós acabamos fazendo exatamente como o povo fazia. O que A faz, eu fecho os olhos, ele pode fazer tudo o que está correto, porque eu gosto do A. Mas o que B, por menor que seja, faça, eu vou contra porque eu não gosto de B. Na realidade, a nossa posição deve ser diferente. O cristão deve olhar para a corrupção e identificá-la e lutar contra ela em todas as esferas da sociedade, não apenas na partidária. A indignação brota daqueles que confessam Jesus como Senhor da sua vida. Nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus. E a indignação é contra tudo o que milita contra o reino de Deus. Qualquer coisa que nós venhamos a ver, que vá contra o reino de Deus, deve ser combatido. Deve causar em nós uma indignação. Deve causar em nós uma repulsa para aquele ato. Seja ele o menor que for. Seja ele a discriminação de uma pessoa. O que for. Tudo aquilo que não provém do reino deve ser por nós combatido. Clamor é o segundo ponto. No primeiro momento você fica indignado. E quando você se indigna, quando você não aprova, você clama. Você pede, você suplica. Abacuque se indignou. E a sequência foi o clamar. E nós, cristãos do século 21, temos clamado a Deus diante da violência dos tempos em que vivemos? Por quantos casos de violência social, religiosa e pessoal você passa e às vezes fica calado? Você vê o problema e faz como naquela parábola do samaritano. Faz como fez o fariseu e o publicano. Você passa de largo. Nós precisamos ser o samaritano que age, que faz exatamente como ele fez. Coloca a pessoa no lombo do animal. Antes ali, faz os primeiros socorros. Leva até a estalagem. Pede para que cuidem dele. Deixa uma importância. E ainda diz para o dono da estalagem: quando eu voltar, se ainda precisar dar mais alguma importância, eu cubro. Esta é a atitude daquele que faz parte do reino de Deus. Clamar. Qual é a sua conduta então diante da corrupção? Clame a Deus. Clame a Deus por transformação, mas clame principalmente por misericórdia e juízo sobre nossa vida e sobre a nossa nação. O nosso clamor deve ser direcionado a Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele faça com que nós sejamos agentes de transformação e que Ele nos ajude nessa caminhada. Porque com certeza de nós mesmos, nós não teremos forças para fazer isso. Vamos precisar da ajuda de Deus. A realidade da corrupção em nosso país será mudada quando passarmos a clamar por justiça e misericórdia de Deus em nossa vida. Esse clamor vai levar à transformação da nossa vida. Vidas transformadas
vão se indignar diante da injustiça, vão clamar por intervenção divina e vão denunciar a violência. E exatamente o terceiro ponto é a denúncia. Você vê, e quando você vê, você fica indignado. Através da indignação, você clama a quem pode te ajudar. E depois você faz a denúncia. A justiça está corrompida. O Evangelho nos coloca diante da nossa realidade e nos leva a identificar o que não é reino de Deus e a enfrentar, confrontar e transformar. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos estar munidos, estarmos aptos na palavra, para sabermos exatamente o que é que Deus quer de nós, o que a Escritura pede para que nós façamos, quais são as orientações que Ele nos dá, para que nós possamos então enfrentar e fazer a denúncia. E lá em João, no capítulo de número 13, no versículo 34 e no versículo 35, Jesus Cristo nos dá um novo mandamento. Nós temos lá no Velho Testamento os 10 mandamentos, que devemos estar atentos e segui-lo, mas ele resume aqueles 10 em um novo mandamento. E o novo mandamento é o seguinte: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vou repetir: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor, amados, é a palavra-chave. Amor. Quando amamos, respeitamos. Quando amamos, verificamos que coisas injustas estão sendo feitas ao nosso semelhante e passamos a agir de outra forma. Denunciamos as injustiças da vida. Mas ao fazermos tudo isso, não devemos nos esquecer daquilo que Jesus vai dizer, de que nós temos que estar preparados para as injúrias que porventura venhamos a receber. Mas, diante disso, mesmo que haja as injúrias, mesmo que pessoas não concordem com a nossa posição por estarmos defendendo o reino de Deus, não estou defendendo A, não estou defendendo B, estou defendendo o reino de Deus, porque eu e você somos cidadãos do reino de Deus. Mas o que temos é a glória de Deus por nós. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus, porque Ele tem nos dado o seu Espírito, que tem nos consolado, nos confortado e nos instruído. E a grande recompensa daquele que é perseguido por fazer a vontade de Deus. Aquele que é perseguido por fazer a vontade e cumprir as determinações do reino. Não são recompensas terrenas. Mas antes, a graça de Deus é que vai superabundar em nós. Então, queridos, nós precisamos estar atentos a isso. Nós estamos aqui como cidadãos do reino. E devemos estar aqui fazendo exatamente a vontade daquele que é o Rei, Jesus. Indignar, clamar, denunciar, deve ser as nossas ações, como cidadãos do reino, como cumpridores da palavra de Deus. Não permita que a injustiça, a corrupção e a violência lhe façam duvidar do Senhor ou rebelar-se contra. Muitas vezes a gente se depara com pessoas tendo esse comportamento, não é, irmãos? Por que comigo? Por que só comigo? Nunca se rebele contra Deus. Mas o que nós devemos aprender
é que os planos e os propósitos de Deus não são imediatistas, mas eles se revelam e acontecem ao longo prazo. Você consegue perceber como Deus age constantemente em sua vida? Consegue perceber a sua multiforme graça que está sendo revelada em sua vida nas mais diversas maneiras? Diante das injustiças da vida, não se abata, mas permaneça fiel a Deus. Diariamente, Deus está nos abençoando. Diariamente, Deus está nos sustentando. E, portanto, nós não devemos nos abater, mas devemos estar confiantes e depositamos tudo nas mãos de Deus. A graça de Deus se derrama em nós e nos convida a viver a sua vontade. Busque a vontade de Deus. Seja fiel às suas ordens. Viva certo de que em Cristo a corrupção pode e deve ser enfrentada em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Ela deve ser enfrentada, mas viva de acordo com a vontade de Deus. Para finalizar, queridos, eu gostaria de deixar algumas perguntas. O que você tem denunciado? Como você tem vivido a justiça de Deus em sua vida? E diante dessas perguntas, eu te convido nesta manhã a se indignar mais, a clamar mais, a denunciar mais. Contemple a corrupção ao seu redor e saiba que foram chamados e enviados a denunciá-las. Saiba que a busca e a luta pela justiça são a marca daqueles que são transformados pelo poder do Espírito Santo. E que é nosso dever ser testemunhas vivas do poder de Deus em transformar o que antes era corrupto e perdido em salvação, justiça e misericórdia. É o meu e é o seu papel. Como cidadãos e cidadãs do reino de Deus, nós estamos sendo colocados neste mundo para fazer a vontade de Deus. A despeito do que possa ocorrer, a despeito daquilo que possam dizer, devemos, em primeiro lugar, estar atentos àquilo que Deus quer de mim e de você. Repito as duas perguntas que fiz. O que você tem denunciado? Como você tem vivido a justiça de Deus em sua vida, não a justiça do homem? Como eu disse lá no início da nossa lição, temos muitas leis. Temos leis para todas as áreas. Isso não quer dizer que por termos tantas, as justiças são feitas. Mas quando nós vivemos a justiça de Deus, com certeza, nós vamos ter uma vida diferente. E a nossa missão aqui é essa, é sermos diferentes. Vivermos uma vida segundo aquilo que o nosso Deus nos pede a cada dia, a cada momento e diante de toda e qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nesta manhã o Senhor Jesus, através do seu Espírito, possa ter falado ao seu coração. Que você, diante de tudo aquilo que você tem visto, você possa começar a ter um olhar diferente. Não um olhar segundo aquilo que como o mundo olha, mas como Deus olha. E é isso que conta. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar encerrando a nossa aula dessa manhã. Senhor querido, nós somos gratos porque nesta manhã, mais uma vez, o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado por esse tempo que aqui nós podemos passar na Tua presença, na Tua casa, compartilhando da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida de fidelidade ao Senhor, de fidelidade ao Teu reino, de vivermos verdadeiramente como filhos Teus, como concidadãos dos céus, uma vida segundo a Tua santa e bendita vontade. Nos ajude, porque sem Ti nós não somos nada. Carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia,
para que possamos vencer todas as adversidades e dia a dia fazermos a tua vontade. Nos ajude, nos oriente e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.